Um exaustor standard, 90 cm de largura, pode extrair aproximadamente até 750 metros cúbicos por hora de ar. Agora imaginem, se este exaustor estiver montado numa cozinha com 30 metros quadrados e com um pé direito de 2,5, 2,5 metros de altura, ou seja, uma cozinha que tem um volume de ar de 75 metros cúbicos, isso vai significar que aquele exaustor, durante 1 hora, vai conseguir renovar o volume de ar daquela cozinha por 10 vezes. Até alguns anos atrás, este ar era compensado através das frinchas, das janelas e das portas. Só que atualmente já não há frinchas. A qualidade de construção atual tornou as casas quase totalmente estanques à entrada do ar. E então, volta-se a colocar a questão: por onde é que entra o ar que vai compensar aquele que o nosso exaustor está a extrair dentro da cozinha? Tradicionalmente existem algumas opções. A primeira opção, e aquela que é mais comum, aquela que nós vemos mais vezes, é abrir pelo menos um pouco de uma das janelas da cozinha. Através dessa janela, da abertura dessa janela, vai entrar o ar necessário para compensar aquilo que o nosso exaustor está a extrair. A solução é eficaz, mas convenhamos que é desconfortável. Inclusivamente, se for de inverno, poderá gelar a nossa cozinha. A segunda opção que se vê algumas vezes é através de uma grelha que é colocada numa das paredes da cozinha. A sério? Então, gastou uma fortuna a equipar a sua casa com caixilharia, sem pontes térmicas, vidros duplos e triplos, e depois vai abrir um buraco na cozinha, na parede, onde vai entrar o ar à temperatura que está lá fora, o ruído e sabe-se lá que mais. A acrescer a esse facto, a regra geral, essa grelha é colocada numa das paredes laterais ou até na parede oposta onde está o exaustor. E o que é que isso significa? Significa que o ar que entra por aí vai atravessar toda a cozinha até chegar ao exaustor, nomeadamente passando pelas costas do cozinheiro ou da cozinheira. E sabemos que isso não é nada de agradável. Terceira opção, pela chaminé da lareira, mas no sentido inverso, ou seja, o ar de compensação do nosso exaustor pode entrar pela chaminé da nossa lareira, mas no sentido inverso, ou seja, de cima para baixo. E se for de inverno e a lareira estiver acesa, o que é que vai acontecer? É isso mesmo, vamos poder defumar as chouriças na nossa sala de estar. Quarta opção, que não é uma opção, porque a nossa casa é de tal maneira estanque que o ar não entra por lado nenhum. O que isso vai provocar é que o nosso exaustor não vai funcionar, ou vai funcionar de forma muito deficiente. E então, o nosso cônjuge, quando entra em casa, basta-lhe pôr um pé dentro do hall de entrada para perceber o que é que vai ser o jantar. Sendo assim, perante estes cenários, qual será realmente a melhor solução que nós temos para podermos fazer a compensação do ar do nosso exaustor da cozinha? A melhor forma seria que o nosso exaustor estivesse dotado, ele próprio, de um sistema de compensação de ar. À semelhança daquilo que acontece, por exemplo, nas exaustões industriais, naquelas grandes apanha-fumos dos restaurantes e dos cafés, onde o fumo e os cheiros são captados por o centro da hote e, perifericamente, entra o ar que vai compensar, criando ali um curto-circuito, não influenciando absolutamente nada todo o ambiente que está à volta. Só que essa solução não existe em exaustores domésticos. Então, a única forma é simular esta situação
e colocar uma grelha de entrada de ar próxima do nosso exaustor, eventualmente no teto ou na parede junto a ele, para que dali saia o ar que possa compensar entrar diretamente no exaustor, mais uma vez com o grande objetivo de não influenciar absolutamente nada o resto do ambiente da cozinha, nem naturalmente o resto do ambiente da casa. Essa é a solução. Muito simples, com um custo quase zero, que nunca é adotada por desconhecimento.